abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo. Você sabe que também pode assistir o nosso vídeo pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar de um tema que tem trazido muita dificuldade para várias pessoas, que é a depressão. É uma enfermidade, nós sabemos, que atualmente tem atingido, segundo algumas pesquisas, de 15 a 20% das mulheres e entre 5 a 10% dos homens. Um dos grandes problemas da depressão é que aproximadamente 2/3 das pessoas que têm depressão não fazem nenhum tipo de tratamento, ou seja, apenas 1/3 vai a tratamento. E por que isso acontece? Porque a depressão é uma enfermidade que chega muito devagar e com sintomas muito parecidos com as questões do nosso cotidiano. Confunde-se a depressão, principalmente no seu estágio inicial, com um estado de tristeza mais profunda, por algum problema que a pessoa está ou vivenciou ou está vivenciando. Confunde-se a depressão com uma estafa física, mental, um cansaço acima do normal. E quando a pessoa percebe que aquilo é um estado patológico, que é uma enfermidade, ela já caminhou muito tempo dentro da depressão. E ela olha para trás, ela tem um caminho grande de volta, um caminho grande de retorno. Mas para agravar isso, muitas pessoas, mesmo depois de descobrir que está passando por uma enfermidade, ela custa admitir que vai realmente precisar de ajuda e aceita a ajuda. Ela normalmente fala, não, eu tenho força, eu vou sair, vou passear, eu vou tentar renovar o meu ambiente, minhas companhias. Mas, de fato, como a depressão é uma enfermidade, é muito difícil fazer esse caminho de volta sozinho. Não é impossível, mas é muito difícil, raras pessoas conseguem. E aí a depressão vai se instalando e vai trazendo dor, vai trazendo sofrimento. A Organização Mundial de Saúde classificou a depressão como uma das doenças que mais causam incapacidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela está em 4º lugar entre as doenças que causam maior incapacidade para o trabalho e que até 2020 ela deverá ter ocupado o 2º lugar. E é uma enfermidade que, se for buscado um tratamento, for aplicado um tratamento correto, de 70 a 90% dos pacientes têm uma recuperação total e voltam para uma vida normal. Mas realmente são poucas ainda as pessoas no universo de todos que têm essa enfermidade que buscam um tratamento de saúde adequado para que possa efetivamente se recuperar da sua dificuldade, da sua enfermidade. Mas o que vem a ser essa depressão? Ela é um estado de tristeza? A gente sabe que em sociedade, muitos de nós vemos a pessoa depressiva como uma pessoa triste, uma pessoa que se afasta dos ambientes festivos, afasta-se do convívio social, uma pessoa que fica, às vezes, com um mau humor durante um tempo muito maior, ela parece que não tem energia para vibrar e participar das coisas da vida, seja em família, seja em sociedade, no ambiente de trabalho em que ela vive, enfim. A pessoa vai perdendo energia para viver e muitas vezes em sociedade isso é confundido com tristeza. Mas não é só tristeza, ela talvez seja um dos componentes dos sintomas da depressão, mas não é nem o principal deles e nem é a causa efetiva da depressão. Muitas pessoas que não entendem bem essas questões psicológicas falam que o depressivo, na realidade, está vivendo em estado de frescura, ou então é preguiça. Há um preconceito contra as pessoas que acabam passando por esse tipo de enfermidade, por essa dificuldade. Não é. É realmente uma enfermidade que realmente dificulta a pessoa, afasta a pessoa do convívio social, da própria vida. E como que isso acontece? Nós vamos, por 4 passos, tentar explicar o que acontece com o depressivo. Lá no estado de pré-depressão, quando ela está começando a se instalar a enfermidade, fala-se que há uma desconexão do indivíduo com o seu eu maduro. Quem passa para nós esta colocação é o médico Adenauer Novaes, médico espírita, no seu livro Alquimia do Amor. Então ele fala que há uma desconexão do indivíduo com o seu eu maduro. Vamos tentar entender isso. O eu maduro de cada pessoa,
quando a gente consegue os valores conscienciais da vida, aqueles que nos elevam, que nos fazem crescer. Então, desde que nós nascemos, trazemos já alguns valores, obviamente, de vidas passadas, porque todos nós, quando aqui nascemos, já trazemos grande experiência, uma história toda que já forma a nossa personalidade, a personalidade de cada um, mas iniciamos a nossa trajetória nesta encarnação através de uma família. E ali nós vamos recebendo, através da educação familiar, vários valores, valores de ordem ético, de ordem moral, e esses valores é que vão nos dar sustentação nos enfrentamentos dos problemas do cotidiano. Depois vamos aprender outros valores na escola, na religião que professamos. Então são valores de ordem moral, religiosos, a fé. Em todos esses valores nós nos sustentamos para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, quando a pessoa passa por uma imensa dificuldade, seja de ordem profissional, de ordem financeira, seja uma enfermidade grave em si ou alguma pessoa querida, uma pessoa amada, ela vai se socorrer destes valores, para se fortalecer nesses valores e ter forças para o enfrentamento, sair depois da solução do problema com um crescimento, com um aprendizado a ser somado à sua personalidade. Então, no estado de pré-depressão, a pessoa ela se desconecta desse seu eu maduro, ela se desconecta desses seus valores que formam a sua fortaleza de enfrentamento das dificuldades do cotidiano. Mas num segundo passo, em razão de se desconectar desses valores, ela acaba se desligando, promovendo um afastamento psicológico com o mundo, com as pessoas com as quais ela convive, e principalmente com os seus afetos. Aquelas pessoas também que nos dão a força necessária nos momentos difíceis da vida. Todos nós temos, seja um familiar, um parente, um pai, um tio, seja um colega de trabalho, um amigo de escola, um professor, um mestre, enfim, um líder religioso, alguém que é aquela pessoa de confiança, que quando eu passo por aquele problema acebo, que parece que eu não vou suportar, eu procuro aquela pessoa para me desabafar, para tentar ouvir umas palavras de encorajamento, palavras que vão me dar sustentação para que eu possa enfrentar essas dificuldades da vida. Então, quando a pessoa já desconectada do seu eu maduro, de todos aqueles valores aprendidos que são a sua fortaleza, e ela vai se desligando do apoio externo através do afastamento do mundo e dos seus afetos, as pessoas que lhe dão sustentação para que juntos possam enfrentar essas dificuldades, ela vai ficando sem chão, ela vai ficando totalmente desprotegida de si mesma. Mas os problemas da vida, bom, eles continuam vindo para todos nós, todos os dias, problemas no trabalho, na enfermidade, no decorrer do dia a dia, na convivência social, na convivência familiar, enfim, as dificuldades da vida, elas vêm, elas normalmente são suportadas por esses valores e nos dando sustentação os nossos afetos, as pessoas queridas que nos auxiliam nesta sustentação. É óbvio que a pessoa vivendo sem esses valores, ela tem dificuldade para enfrentar esses problemas que o cotidiano lhe traz, as contingências do dia a dia. E aí ela começa a sentir uma insatisfação, uma satisfação consigo mesma. Ela passa a não ter coragem de promover mudanças necessárias para o enfrentamento das questões do cotidiano. E aí o estágio de depressão já está praticamente formado. Ela já está caminhando por aquela longa calçada, ainda talvez vai demorar um pouco de tempo para perceber que está vivenciando um estado patológico de enfermidade, mas já está caminhando para aquela calçada. E daí, quando se estabelece a depressão propriamente dita, vem aquele estado de abatimento psíquico e abatimento físico. Parece que a pessoa não tem energia para colocar nas questões da vida, na solução dos seus problemas, na convivência com as pessoas, na convivência em sociedade, no seu trabalho, nas necessidades do cotidiano. Ela gasta todas as suas energias com o seu eu interno, tentando encontrar ali soluções onde ela não vai encontrar por estar totalmente desconectada daqueles valores que podem lhe proporcionar esse apoio, esse fortalecimento para ela ter os enfrentamentos
do dia a dia, os enfrentamentos do cotidiano. Ora, a medicina, ela vê na depressão sintomas físicos. Então, a medicina vai dizer que a depressão tem causa também na queda de algumas substâncias que nós temos no cérebro. Seria serotonina, alguns falam dopamina, né, noradrenalina, enfim. A psicologia, por sua vez, ela busca no depressivo distúrbios emocionais e mentais. Obviamente, formando-se um núcleo de várias dificuldades, vários problemas. Quem de nós não temos problemas? E ali, de fato, ela encontra dificuldades que foram desconectando a pessoa aos poucos desses seus valores, deste seu eu maduro. São questões mal resolvidas, traumas recorrentes que voltam, mas não são bem resolvidos e voltam de novo. Fatos ou circunstâncias da vida que a pessoa não assimilou bem, não compreendeu, então vai guardando uma mágoa aqui, uma revolta ali, e tudo isso vem somado num pacote, passa a ser um núcleo causador da depressão. E a visão espírita? Qual seria a visão espírita? A visão espírita, óbvio, reconhece que existem as dificuldades com relação às substâncias cerebrais, da dopamina, da serotonina, que baixando parece ter causado a depressão. Mas aí o estudo da doutrina espírita nos mostra que, na realidade, todos os transtornos do eu estão na nossa mente. A mente é espiritual, ela não é material. O que acontece é que o espírito, em desarmonia, ele vai provocar um sintoma da baixa da serotonina, da dopamina e de outras substâncias cerebrais. Então, a baixa dessas substâncias não são a causa da depressão, mas são também sintomas, né, que o depressivo apresenta. Em estados mais graves, obviamente, a recomposição dessas substâncias vai ter o seu efeito positivo no tratamento, com toda certeza, e a medicina encontra, né, esta parte. Mas é preciso que o depressivo ele reencontre os seus valores, reencontre o seu próprio eu maduro, para, a partir daí, tentar reconstruir a sua fortaleza para os enfrentamentos das questões do cotidiano. Os traumas que encontrados pela psicologia, elas compõem, obviamente, um núcleo causador da depressão. Mas a gente pode analisar também que duas pessoas, ou três, ou quantas pessoas, respondem diferentemente a fatos semelhantes que a vida lhes propõe, a dificuldades semelhantes. Se você pega duas pessoas, são submetidas ao mesmo problema idêntico, uma pode ter um grande sofrimento diante daquele problema, dificuldade de solução, de convívio, aquilo pode lhe trazer um abatimento, uma revolta, um sentido negativo muito ruim. E a outra pessoa pode enfrentar o problema, assimilá-lo de uma forma mais positiva e seguir a sua vida com alegria no coração e tentando vivenciar dia após dia. Isso acontece naturalmente. E aquelas duas pessoas, e com outro problema diferente, aquele que assimilou melhor, aquele problema diferente pode agora sim abatê-lo mais. E aquela pessoa que tinha decaído diante daquele primeiro problema, esse outro para ela já não é tão grave. Porque cada um de nós construiu no nosso passado histórias diferentes, através de experiências e aprendizados diferentes. Por isso, cada um de nós tem mais fortaleza, tem mais capacidade para enfrentamento de determinados tipos de problemas e outros não. Alguns conseguem, por exemplo, levar numa boa uma convivência familiar, às vezes difícil, com pessoas de difícil convivência, ela consegue equilibrar aquilo de uma forma bacana para o próprio aprendizado dela e do núcleo familiar. Outras já não. Outras, elas se revoltam, não aceitam, se afastam, não enfrentam o problema. Algumas pessoas têm mais facilidade para questões de dificuldade no aprendizado do trabalho e em outras questões da vida. Uma mesma enfermidade, ela pode ser assimilada por alguém com tranquilidade, que atende ao tratamento, e outros se revoltam e acabam não tendo o mesmo resultado num tratamento. Então nós somos pessoas diferentes, porque nós nos fazemos diferentes. Embora criados igualmente por Deus, todos nós
nós, a partir do livre-arbítrio, passamos a construir histórias diferentes e temos personalidades diferentes. Neste momento, cada um de nós somos seres únicos. Daí, não há uma receita única para o tratamento da depressão. É necessário mesmo que o psicólogo converse com cada um, encontre o núcleo dos traumas para poder abrindo esses traumas, abrindo esta caixa, consiga ali ir dando solução e costurando um resultado melhor para as questões do depressivo. Mas o que acontece com a depressão é que normalmente nós vamos buscando o aprendizado em tudo. É um movimento natural da vida do espírito estar sempre aproveitando todas as questões que a vida lhe oferece para o seu próprio aprendizado. Então, sempre que temos e vivenciamos um problema, nós passamos a refletir sobre ele. Às vezes fazemos isso conscientemente, Santo Agostinho até nos ensina, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, e outros não fazem isso conscientemente, mas no seu dia a dia, trabalhando, passeando, aquele problema recorrente lhe vem na mente e ele, naturalmente mesmo, sem ter um momento dedicado exclusivamente para aquilo, passa a refletir sobre o problema. E é assim que todos nós vamos aprendendo, vamos crescendo na vida. Agora, essa reflexão é feita com o quê? Com os nossos valores que temos. Por isso que as nossas conclusões também não são idênticas, porque cada um passa a refletir através dos seus próprios valores culturais, religiosos, morais, éticos, enfim, os valores que constroem a sua personalidade individual. Portanto, nós temos esse costume de sempre introjetar dentro de nós mesmos para buscar ali estes valores para análise de todos os problemas que a vida nos traz. E quando nós fazemos isso, entramos para dentro de nós mesmos e não encontramos esses valores, ou seja, porque nós desconectamos deles, naquele estado da pré-depressão, nós vamos analisar esses problemas sob quais parâmetros? Qual será o nosso paradigma? Não teremos um paradigma. E nós nos desconectamos desses valores porque nós vamos, de uma certa forma, nos afastando, nós vamos nos desacreditando. Vamos desacreditando desses valores da sociedade por esses traumas que nós vivenciamos no passado. Nós vamos nos afastamos, desacreditando. Tem pessoas que são descrentes da vida, descrentes de si mesmo, da sua própria capacidade de amar e de se fazer amado. Há pessoas que já não acreditam mais no ser humano, no próximo. E isso faz com que ela não tenha mais um paradigma para o enfrentamento, para esta reflexão cotidiana, para o seu aprendizado e crescimento. E quando ela não encontra em si mesma esses valores, ela vai buscar os seus afetos. Ela vai ter um sofrimento maior e vai buscar nas pessoas de fora da sua convivência, da sua confiança, através de um desabafo, ela vai buscar esse apoio e a gente consegue esse apoio. Quando a gente também o depressivo, ele começa a se desligar da convivência social, se desligar dos seus afetos, então ele não tem os valores internos, não tem um apoio externo e aí a depressão começa a tomar conta. Porque ele não tem como, no seu cotidiano, ir fazendo esta reflexão para o aprendizado, mas ele mergulha em si mesmo, ele mergulha atrás dos valores, ele mergulha atrás desta solução. Então ele passa a gastar toda a energia que deveria gastar na sua convivência da vida, de aprendizado, internamente, dentro de si mesmo. Toda aquela energia que ele teria para gastar na vida, na convivência, ele gasta internamente tentando procurar esses valores desesperadamente, mas não consegue. Aí ele se tranca num quarto, ele deixa de ir em lugares, em reuniões de família, em reuniões públicas, porque ele não tem energia para gastar ali. Ele consumiu todas as energias dentro de si mesmo, procurando valores que ele já não mais está encontrando. Nesse sentido, a depressão ela pode ser tida como uma tentativa frustrada de superação, de crescimento, de aprendizado, de evolução. Porque nós vamos tentando, não encontramos os valores, porque nos afastamos deles, aí nós não crescemos e vamos ficando ali parado, tentando. O médico Adenauer Novaes, no seu livro Alquimia do Amor, ele diz assim: o depressivo busca conectar novamente sua consciência
com algo obscuro e encastelado no inconsciente. Neste sentido, a depressão é uma tentativa bizarra e mal sucedida de cura. Mas a doutrina espírita nos ensina também que quando nós começamos a descrer de valores, nós também vamos encontrando companheiros espirituais que estão no mesmo estágio que nós. Aí vem a questão da obsessão. A obsessão que começa pela sintonia nossa de descrença, de falta de energia, de afastamento das pessoas dos afetos, nós vamos, através da sintonia, nos conectando com espíritos desencarnados, obviamente, que também têm este mesmo estágio de sintonia, têm esta mesma vibração energética de baixo padrão e vai, com isso, agravando mais a situação do depressivo. Mas sempre com certeza que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aqueles espíritos que se aproximam de nós, a que chamamos de obsessores, eles vêm porque sintonizam com aquilo que nós pensamos e sentimos, com a situação que nós vivemos. Agora, o que nós pensamos, o que nós sentimos, é responsabilidade nossa. Bom, e qual que é a solução para isso? Se este é o problema, qual que é a solução? Primeiro, tratamento de saúde. A doutrina espírita, em todas as situações de enfermidade, sempre diz tratamento de saúde, com médico, com psicólogo, psicanalista, cada um vai encontrar o seu profissional de saúde e é ali que você vai encontrar. Mas a doutrina espírita, ela nos dá ferramentas que podem dar um apoio a esse tratamento, né? E a gente sabe que há pesquisas, como nós já falamos no início, que com o tratamento correto, 70% a 90% dos pacientes se recuperam da depressão. Quais são as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece? Bom, uma não é a doutrina espírita que nos oferece, mas ela nos ensina, é Jesus. Jesus, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o ser mais evoluído que esteve entre nós e aquele que Deus nos concedeu a companhia para nos servir de modelo e guia. Normalmente, todos nós gostamos de ter Jesus como guia, porque o guia é aquele que nos toma pela mão, nos leva no lugar para conhecer, nos mostra, nos ensina. Se tem um problema, ele resolve o problema por nós. Enfim, este é o guia. Mas ter Jesus como modelo, às vezes a gente não quer. Porque aí é nos esforçar no nosso cotidiano para podermos vivenciar da forma como Jesus vivenciaria cada situação. E aí fica difícil. Interessante que diante de qualquer problema da vida, nós sabemos a solução. Porque se nós indagarmos assim, como é que Jesus faria se tivesse em meu lugar? Todos nós temos a resposta. É interessante. E se ele é o nosso modelo, nós deveríamos nos conduzir da mesma forma como Jesus conduziria a situação. Aí vem a dificuldade, infelizmente, da nossa inferioridade, mas nós somos seres em evolução, nós estamos buscando. Mas o quanto mais nós pudermos termos Jesus como modelo, quanto mais nós pudermos, diante de qualquer situação que a vida nos traga, indagar de nós mesmos o que é que Jesus faria. Ele é o principal afeto que nós devemos buscar como esse apoio externo, os valores, os ensinamentos de Jesus, a sua lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos são os nossos ensinamentos. Então é ter Jesus como modelo, é o grande ponto para que nós possamos vivenciar todas as questões da vida, mas aqui na depressão de uma forma muito mais eficaz. Temos que buscar o auto-amor. O auto-amor é uma ferramenta fantástica. Nós temos que aprender a nos amar da forma como somos. Somos ainda equivocados, não somos seres iluminados, evoluídos, mas temos também valores interessantes em nós, conquistas do bem, conquistas, méritos que nós já temos, conquistas feitas pelo amor, amor ao próximo, pelo trabalho que efetivamente hoje está beneficiando a sociedade, seja nessa reencarnação, seja na nossa história construída em reencarnações anteriores. Temos muito que aprender, temos muitos débitos a resgatar, mas todos nós já temos os nossos valores e os nossos aprendizados que nós conquistamos
nas nossas vidas pregressas e até nesta atual existência. Então é muito importante esses valores da vida para que nós possamos superar. É necessário, para vivenciar a depressão, Adenauer Novaes nos fala, ter um sentido na vida. A logoterapia, que é uma das vertentes da psicologia, da terapia, trazida por Viktor Emil Frankl, ele que foi um médico psiquiatra de Viena, que esteve preso nos campos de concentração da Segunda Guerra, e lá ele desenvolveu essa questão da logoterapia, a necessidade de cada um de nós ter um verdadeiro sentido para a vida, mas um verdadeiro sentido individual, objetivos claros, sejam de ordem material, quase todos nós o temos, mas principalmente de ordem espiritual, de ordem religiosa, de ordem mental, a busca de objetivos. Quando nós temos um objetivo a ser alcançado lá na frente, todos os percalços que nós passarmos pelo caminho são apenas dificuldades para atingir o objetivo que é o verdadeiro objetivo, a verdadeira causa da nossa existência, da nossa vida. Então, os problemas do cotidiano passam a não ter tanto vulto, não ter tanta importância. A gente passa por eles aprendendo, crescendo, mas com o olho lá no objetivo, na finalidade que a vida nos dá, no sentido que nós colocamos na nossa vida. Quando nós não temos esse sentido, os problemas de agora passam a ser a causa da nossa vida, a causa principal, e aí eles ganham um volume muito grande. Aí a dificuldade psicológica de vivenciá-los, superá-los e caminhar para frente passa a ser muito grande, porque eu não tenho uma outra razão. Depois que eu passar por ele, eu vou fazer o que lá na frente? Eu não tenho um caminho certo para que eu possa seguir. Então, ter esse sentido na vida, esse objetivo maior, é o grande lance para que a gente possa não entrar em depressão, para que a gente possa também conseguir sair da depressão se já estivermos nesse estágio. Adenauer Novaes, diz assim: quando o sentido da vida perde sua força e seu poder atrativo ao ego, as possibilidades de depressão são maiores. É necessário recompor o controle interno, a segurança em si mesmo, buscando uma reconfiguração da própria vida. É importante, então, nós termos esse sentido. A doutrina espírita nos auxilia nesse ferramento, sempre buscando esse tratamento com os profissionais de saúde, mas ela nos oferece também um apoio através do passe, da água fluidificada, nos oferece uma boa leitura. Sempre que temos uma boa leitura, aprendizado, estamos ocupando com benefício para o próprio aprendizado momentos em que talvez estaríamos com o nosso pensamento em coisas fúteis, omissas, coisas degradantes da vida. Então, além do aprendizado que nós temos, nós estamos naturalmente nos afastando de questões que podem nos prejudicar. A oração, Jesus já nos dizia, vigiai e orai, estamos vigilantes, e no momento em que vemos que estamos desviando do caminho, seja um sentimento negativo, um pensamento negativo, de baixa vibração, buscamos o refúgio da oração, porque no refúgio da oração nós nos fortalecemos, nós nos conectamos com os valores morais, os valores elevados da vida, estabelecemos uma faixa de vibração vibratória alta e passamos a receber o auxílio da espiritualidade maior. Ele nos oferece o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é algo fantástico. Você, espírita, que não faz, começa a fazer. Você, irmão de outra religião que não faz, começa a fazer. De acordo com a sua religião, o culto do Evangelho no lar não é algo aprendizado da doutrina espírita. Qualquer um pode fazer. Como? Reúne a família ou aqueles que quiserem da sua família. Se ninguém quiser, faça você sozinho, no mesmo dia, mesma hora da semana, segunda-feira, 8 horas da noite, domingo, 7 horas da manhã, não importa, mas sempre respeitando aquele dia, aquela hora. Por quê? Porque é um culto. Então você reúne as pessoas, faça uma leitura, nós espíritas fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você é de outra religião, faça do livro da sua religião, da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que também é o que dá sustentação na nossa religião, na doutrina espírita, mas e se você é de uma outra religião, faça leitura de acordo com a sua religião. Uma leitura rápida, 10 minutos, 15 minutos, depois as pessoas reunidas passam a comentar, às vezes comentar uma experiência da vida naquela semana, encerra-se com uma oração, 15, 20 minutos por semana.
é algo fantástico. Ah, mas eu posso orar em qualquer hora. Pode, excelente. Mas o culto do Evangelho no lar é um culto. Então, porque você reúne pessoas para que todos possam se organizar, é necessário que tenha um dia, que tenha um horário para começar e um horário para acabar. Até porque nesse dia nós vamos ter o apoio também dos nossos mentores espirituais, anjos de guarda, guias, protetores, não importa o nome, que também vão se organizar do outro lado de lá, porque eles também têm outras coisas para fazer, também têm suas obrigações. E vão se organizar porque sabem que naquele dia, naquele momento, estarão conosco para o culto do Evangelho no lar. Ao trabalho da caridade, que nos aproxima das pessoas, que nos auxilia. Às vezes nós temos dificuldade de nos aproximar, então todas as casas espíritas nos oferecem tarefas para que nós possamos, ao participar delas, nos aproximar das pessoas. É a distribuição da cesta básica, a campanha do quilo, marmitex, a sopa fraterna, o atendimento fraterno, enfim, são várias as tarefas que as mais diversas casas espíritas oferecem aos seus trabalhadores para o próprio aprendizado primeiro. Então é importante a gente estar se matriculando nessas tarefas. Mas nunca esquecendo, jamais devemos nos afastar do tratamento com os profissionais da saúde, seja médico, seja psicólogo, aqueles que você eleger. A doutrina espírita nos oferece essas ferramentas de apoio ao tratamento, mas como a depressão ela é uma enfermidade, é importante que nós tenhamos esse tratamento. E que Jesus nos abençoe a todos nós e ilumine os nossos corações. Muita paz, irmãos.